Olá, meu nome é Felipe e eu vou mostrar para vocês como utilizar a ferramenta do método ComStop no Terminal Enfoque. É uma ferramenta muito prática porque permite que a gente inicie uma posição nos mercados com o controle de risco do método em apenas 2 cliques. Só marcar o nível do stop e o objetivo no seu gráfico. Se você ainda não conhece o método ou quiser conhecer mais sobre o método, nós temos um vídeo e apostila disponíveis no nosso site. Bom, vamos ver passo a passo então como funciona a ferramenta no terminal. Primeiro, você pode acessá-la através de 2 formas no Terminal Enfoque. Ou clicando aqui quando um gráfico estiver aberto, aqui no menu de ferramentas do gráfico, sobre esse botão do método ComStop, ou indo no menu principal, ferramentas, método ComStop, então ferramenta do método ComStop. A primeira vez que a gente utiliza a ferramenta do método, a gente é encaminhado para essa janela, na qual a gente vai ler os termos de uso e, posteriormente, configurar a ferramenta do método. Primeiro, a gente tem uma janela inicial que basicamente te dá boas-vindas à ferramenta e te encaminha caso você queira saber mais informações sobre o método e sobre a ferramenta. Tá? Então, se você clicar em Saiba mais sobre o método ComStop, você vai ser encaminhado para o site da ComStop e vai ter lá vídeos explicativos sobre os conceitos do método, os tutoriais, esse tutorial que a gente está vendo, e você também pode clicar aqui em Manual da Ferramenta e ter o manual em PDF. Ok? Bom, clicando em Avançar, você tem a página de termos de uso da ferramenta. Tá? Então, você pode ler dentro dessa janela. Os termos não são tão longos. E, se você estiver de acordo, clicar em Li e aceite os termos de utilização e, em seguida, em Avançar. Uma vez preenchidos, tendo aceito os termos, você tem que, então, fazer as configurações iniciais do método ComStop nessa janela. São apenas 3 campos que você tem que definir. O primeiro é o capital método. Esse campo é o capital, como diz aqui o hint, é o capital destinado para suas operações no método ComStop. Então, no método ComStop é necessário que você defina um capital. Qual que é o capital que você vai utilizar para operar com o método ComStop? Então, vou colocar aqui aleatoriamente, digamos, R$100.000. Tá? Num exemplo hipotético. Meta de rentabilidade ao ano é quanto você espera ganhar no ano. Né? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, 20%. Uma meta de rentabilidade de 20% ao ano. Vejam que assim que eu cliquei em 20%, coloquei 20%, já me apareceu aqui que essa rentabilidade anual equivale a 1,53% ao mês. Tá? Então, para chegar a uma rentabilidade de 20% ao ano, você tem que ganhar 1,53% ao mês. Né? Essa é a taxa mensal equivalente a 20% ao ano. E aqui embaixo você tem o fator lucro-prejuízo. Ele já vem preenchido em 4, que é o padrão, né, o default do método ComStop. Tá? Então, o método ele utiliza 4:1, né, como relação de fator lucro-prejuízo. Né, uma relação entre lucro e prejuízo. Você pode saber mais sobre o significado disso e a importância disso no vídeo explicativo do método ComStop ou também na apostila do método ComStop. Mas basicamente o que esse fator diz é quantas vezes o potencial de lucro da sua operação tem que ser maior que o potencial de prejuízo para que você aceite a posição. Tá? E sendo que o potencial de lucro corresponde à distância entre o preço em que você está entrando na posição e o objetivo da sua análise, e o potencial de prejuízo corresponde ao preço que você está entrando contra o stop da posição. Tá? Então, se você colocar 4, o método só vai permitir que você entre em posições
cujo fator lucro-prejuízo seja no mínimo 4. Tá? Então, se você estiver vendo uma posição e o fator lucro-prejuízo dela for 3, digamos, ou 3,5, você não vai fazer essa posição pela ferramenta do método Constop. Tá? Então, isso vai ser um filtro. E é uma das grandes fatores que nós consideramos que trazem a chance a seu favor, né? Você filtrar as posições pelo fator lucro-prejuízo. Bom, assim que você preenche esses três campos, você tem aqui embaixo, calculado, nessa área aqui, os limites de risco do método Constop calculados com base nas suas informações preenchidas aqui. Então, o que ele está mostrando aqui é que, para esses números, o risco máximo por operação vai ser 0,38%. Tá? Nesse caso, o que equivale a R$ 380, né? Que é 0,38% de 100 mil. O risco máximo por mês vai ser 1,53% e o risco máximo por ano, 10%. Tá? Bom, a ferramenta do método só vai utilizar no cálculo dela, do tamanho da sua posição, o risco máximo por operação. Então a ferramenta sempre vai te indicar posições, calcular o tamanho das suas posições, de tal forma que, se você for estopado, né, se o seu stop for acionado, o seu prejuízo não vai ser maior do que 0,38. Tá? Então vai ser disso para menos, nesse caso aqui. Você não vai perder mais do que R$ 380, enquanto o seu capital for esse, de 100 mil, e a sua meta de rentabilidade é essa, seu fator lucro-prejuízo for esse. Esses números, né, por exemplo, o capital, se você pode atualizar a qualquer momento, depois a gente pode ver como fazer isso, mas basicamente você vai ter uma área de perfil em que você vai poder acessar e alterar esses números se por algum motivo for necessário. Bom, então a ferramenta do método Constop no terminal vai utilizar este número aqui de cima, risco máximo por operação, e o risco máximo por mês e por ano servem para o seu controle, né, para o seu controle interno. Então, isso aqui, como a gente utiliza isso no método? Por exemplo, se esses fossem os padrões, se eu estivesse operando e esses fossem os meus padrões do método, isso quer dizer que eu não posso perder mais do que 0,38% do meu capital em nenhuma posição. E no mês eu não posso perder mais do que 1,53% do meu capital. E no ano eu não posso perder mais do que 10%. Tá? Então, assim, se em um mês ou um ano a gente assumir um risco no mês de 1,53%, a gente não pode assumir mais riscos. Tá? E se eventualmente tiver esse prejuízo, tem que parar de operar no mês. E a mesma coisa no ano. Se eventualmente atingir esse prejuízo, para de operar. Tá? Esses controles são muito importantes. E principalmente esse, que é o que você tem que fazer, controlar cada trade, né? Para que nenhum dos seus trades, nenhuma das suas operações tenha o potencial de gerar um risco maior do que 0,38. E esse limite vai ser calculado pela ferramenta, como a gente vai ver, tá? Conforme a gente vai ver. Bom, então, preenchidas essas coisas, você pode clicar em avançar e pronto, está feita a configuração inicial do método Constop. Agora você já pode utilizar o método Constop em suas operações. E aí você tem acesso para vídeos tutoriais, manual da ferramenta e também informações sobre os alertas Constop, que são as recomendações de operação da Constop, consultoria financeira, que são totalmente integradas ao método Constop. Então, feita a configuração inicial, vamos ver como utilizar a ferramenta. Bom, então vamos ver agora um exemplo de utilização da ferramenta do método Constop. Tá? Você vai utilizar essa ferramenta quando você tiver feito uma análise, né? Tiver pensando em operar um papel, seja comprando ou iniciando uma posição de venda nesse papel, e você quer fazer essa posição dentro dos parâmetros e dos limites de risco do método Constop. Na verdade, antes de tudo, você quer ver se essa posição se adequa
ao fator lucro-prejuízo do método com stop. Tá? Então, digamos que você tenha visto esse papel, tá? Isso é um exemplo hipotético, não é nenhuma recomendação. E é só para a gente ver o funcionamento da ferramenta. Então, você tenha analisado esse papel e tenha chegado à conclusão de que os preços devem subir para a casa dos R$ 39,00. E que então o seu objetivo seria R$ 39,00. E o stop dessa posição, você acha que seria um bom nível colocá-lo abaixo dessa sombra, que é aproximadamente R$ 24,00. Né? Você tem um nível de suporte aqui, então você colocaria o seu stop aqui. Tá? Então, para fazer essa posição dentro do método com stop, você primeiramente vai clicar aqui no botão do método com stop, no menu do gráfico. E aí você vai marcar qual que é a área do seu stop. Tá? Como é uma posição de compra, você vai colocar o seu stop, naturalmente, abaixo do seu preço de compra. Desculpa, isso, abaixo do seu preço de compra. Se fosse uma posição de venda, você ia colocá-lo acima. E o cursor do método com stop identifica isso. Tá? Então, quando o cursor está acima do preço atual, ele fica esse T de ponta cabeça. Tá? E quando ele está abaixo, esse cursor de stop, ele fica um T normal. Então, quando ele está um T normal, significa que a ferramenta está entendendo que você vai iniciar uma posição de compra. E quando ele está acima, né, esse T de ponta cabeça significa que você vai fazer uma posição de venda. Então, você coloca o cursor abaixo, já que você está fazendo uma posição de compra, ele vira esse T normal. E aí você tem que selecionar, clicando e arrastando, você vai selecionar a área abaixo de cujo fundo, né? Então você quer colocar o seu stop embaixo desse fundo, então você vai selecionar essa área. E aí a ferramenta vai entender que você quer colocar o seu stop abaixo da cotação mínima da área que você selecionou. Então, por exemplo, eu quero colocar o meu stop abaixo desse fundo. Eu vou clicar aqui e da direita para a esquerda, eu vou selecionando a área. Uma terceira linha uma terceira linha horizontal fica fixa no ponto, na mínima da área que eu estou selecionando. Tá? Então, por exemplo, conforme eu vou vindo para a esquerda, ele vai pegando os valores das mínimas. Né? Então, dessa área toda que eu selecionei, a mínima está demarcada aqui por essa terceira reta horizontal. Se eu vier mais para cá, essa terceira reta desce um pouquinho. Se eu vier mais para cá, ela vai pegando até chegar nesse fundo, que é a mínima de todo esse período. Mas nós não queremos colocar nosso stop ali, nós queremos colocá-lo abaixo desta mínima aqui. Então, a gente seleciona essa área e vê que a ferramenta está marcando esse nível. Então, eu vou soltar. E aí, aparece essa janela para que a gente confirme o nível de stop que a gente quer utilizar. Então, a janela está falando que a mínima encontrada naquele período foi o valor 24,16. No entanto, a gente já tem na nossa configuração do método, e depois vamos ver como configurar isso, mas você pode simplesmente clicar em configurações se quiser alterar. A gente já tem uma folga pré-definida nas configurações. Tá? Então, como o fundo é 24,16, mas ninguém é mais seguro, muito mais seguro você colocar o seu stop abaixo da mínima e não na mínima, você já pode pré-estabelecer um valor. Então aqui está dizendo, eu quero que o meu stop sempre fique 0,5% abaixo da mínima que for encontrada. Então se a mínima encontrada foi 24,16, eu quero que o meu stop fique 0,5% abaixo disso, e aí já aparece aqui qual que é o valor calculado, é 24,04. Bom, para estar ainda mais protegido, você pode, por exemplo, colocar esse valor, editando aqui nas setinhas, abaixo de 24, que é um número redondo. Né? Então colocar, digamos, em 23,97. Ok, você também poderia editar esse valor clicando aqui, por exemplo, 23,97.
23,98, né, e editando no seu teclado. Mas vamos colocar aqui 23,97, tudo certo, ok. Assim que você coloca o seu stop, ele aparece no gráfico no formato desse ícone, tá? Então está marcado o seu stop aí. E o seu cursor vira uma linha horizontal que é para você marcar o nível do seu objetivo. Como a ferramenta já identificou que a operação é de compra, já que o stop foi colocado abaixo do nível de preços atual, então ela aparece um touro aqui, tá? Esse touro significa que é o seu objetivo, esse é onde você vai marcar o seu objetivo de alta, né? Por isso um touro representando a alta. Se fosse uma posição de venda, como a gente verá depois, seria um urso. Então você vai clicar no valor do seu objetivo aproximadamente, que é nesse nível. Quando você clica, aparece o valor, você pode ajustá-lo também. Então tá, vamos colocar 39 aqui. OK. Quando você clicar em OK, você vai ter a janela do método ConStop com as principais informações do método para que você faça ou analise a operação. Vamos começar pelo fator lucro-prejuízo, que é a primeira informação que a gente quer saber quando vai iniciar uma posição ou iniciar um planejamento de uma posição dentro do método ConStop. Né? A gente quer saber se aquela eventual posição tem o fator lucro-prejuízo maior ou igual àquele mínimo que a gente definiu. Né? A gente viu que a gente definiu 4, então a gente quer ver se o fator lucro-prejuízo dessa posição é maior ou igual a 4. Nesse caso é de 9,5, ou seja, maior. Então essa posição se adequa a esse parâmetro do método. Então a gente pode fazer. Se ela fosse menor, a gente teria uma janela aí dizendo que a posição não podia ser feita porque o fator lucro-prejuízo dela era menor ou igual àquele mínimo que nós havíamos definido. Bom, o fato de ser maior de ser 9,5 significa então que o potencial de lucro da posição, que é a distância do preço até o objetivo, é 4,5 vezes maior do que o potencial de prejuízo, que é a distância do preço até o stop. Em seguida, a gente pode ver aqui a quantidade sugerida. E a gente está vendo que a ferramenta está nos recomendando operar R$100, comprar 100 ações nessa operação. A forma de cálculo disso, vocês podem ver, a gente tem as fórmulas que são bastante simples. A gente tem elas disponíveis no manual da ferramenta. Tá? Lá estão descritas todas as fórmulas de cálculo da ferramenta do método ConStop. E o conceito por trás desses cálculos, vocês podem ver no vídeo explicativo do método ConStop. Bom, esse número é muito importante porque é o número que vai fazer com que o risco da nossa posição seja menor ou igual àquele risco máximo por trade que nós vimos do nosso método. A gente viu quando a gente fez as configurações iniciais que aquele valor era de 0,38. Então, a ferramenta sempre vai sugerir uma quantidade para que o risco seja menor ou igual àquele valor. Esse pode ser o próximo número que a gente analisa aqui, que é o prejuízo potencial. Então, o que é esse número? Se o nosso stop for atingido, e aqui está o valor do stop, e a gente fizer uma operação desse tamanho, né? O nosso prejuízo vai ser de R$ 143, que correspondem a 0,14% do nosso capital, que a gente havia visto que era nesse exemplo hipotético, de 100 mil. Então, esse número vai te dizer, se você for entrar nessa posição e for estopado, quanto que vai ser o tamanho do seu prejuízo. Tá? A gente considera que é muito importante que você tenha consciência desse valor,
para que o seu psicológico fique estabilizado. Tá? Bom, da mesma forma a gente tem também o cálculo do lucro potencial se o objetivo for atingido. Então a gente tem aqui o valor do objetivo, que era 39, e o lucro caso esse objetivo seja atingido, também em termos de financeiros e em percentual do capital total. A gente tem em seguida aqui o valor da operação, que é quanto que você vai gastar para fazer essa operação. Então, para comprar 100 ações desse papel ao preço do último negócio, você vai gastar R$ 2.540. E aqui embaixo, quanto isso representa do seu capital de R$ 100 mil. Em seguida, a gente tem informações do ativo naquele momento. Então, qual que é o valor do último negócio, melhor oferta de compra, melhor oferta de venda e a variação no dia até aquele momento. Também é possível editar alguns desses valores. Por exemplo, a cotação de último é com base nela que todos esses cálculos são feitos, porque a ferramenta entende que você estaria fazendo a operação no preço do último negócio, ela faz essa estimativa. Então, digamos, por exemplo, nessa posição, se você quisesse entrar só se essa bandeira fosse rompida, mas você já quisesse saber com quanto que você entraria na operação. Então, digamos que você fosse comprar só se os preços estivessem acima de 26, você poderia clicar aqui na cotação de último e editar colocando 26, que você teria, então, o cálculo da quantidade, do fator lucro-prejuízo, etc. Você também pode mudar os valores de stop e objetivo, clicando neles. Naturalmente, quando você muda os valores de stop, você muda também, e objetivo, você muda também a relação de lucro-prejuízo e, consequentemente, todos os outros números. E, finalmente, se você quiser, você pode mudar a quantidade que você quer operar. Por exemplo, se você for operar menos, nesse caso não é possível porque o lote mínimo, são 100 ações. Mas digamos que você, por algum motivo, fosse operar mais. Tá? Então você coloca 200. Conforme você vai fazendo isso, essa tomadinha é desplugada, porque está mostrando que o cálculo não está mais sendo feito automaticamente. Tá? Então, a partir do momento que você edita a quantidade, você corre o risco de estar saindo, e provavelmente estará saindo fora dos limites de risco do método Comstop, principalmente se você alterar para cima. Né? Por exemplo, aqui você aumentou de 100 para 400, ou de 100 para 300, você já está com um limite de risco superior àquele de 0,38, que a gente viu que era o limite de risco por operação, dadas aquelas configurações que nós fizemos no começo. Então, é isso. Se você então quiser voltar ao método, voltar ao cálculo automático da ferramenta, você pode clicar aqui na tomadinha. A edição da quantidade pode ser útil se você quiser operar menos do que a ferramenta está te sugerindo, porque eventualmente você quer pegar menos risco do que o máximo possível na operação permitido. Você tem dois botões aqui, que são cancelar e operar. Você pode apertar em cancelar e ele aparece essa janela, perguntando se você quer fazer um novo planejamento nesse gráfico. Não, você vai manter o mesmo planejamento que já estava. E aí, você tem essa situação em que o stop e o objetivo que você colocou aqui com a ferramenta do método Comstop no gráfico se mantém no gráfico. E aí, a qualquer momento, você pode clicar com o botão direito, ir em método Comstop e em seguida em planejamento. Quando você faz isso, aquele mesmo planejamento volta para sua tela. E aí você pode, enfim, ver os valores novamente. Bom, finalmente, se você quiser realizar essa operação, basta clicar no botão operar, que se você já estiver conectado com a sua corretora pelo terminal Enfoque, será aberta uma boleta já preenchida com o tipo de ordem, o ativo, a quantidade e o preço. O preço é o mesmo que estava na sua janela do método.
Se você quiser enviar a ordem, basta clicar em envia e a ordem será enviada. Para que a gente possa fazer uma demonstração prática, eu só vou mudar o ativo aqui para um fracionário e a gente vai colocar uma quantidade a um preço, vou colocar o preço da última oferta de compra. E aí, basta clicar em enviar, ou melhor, preço da última oferta de venda. Basta clicar em enviar. E em seguida, acompanhar a execução da sua ordem na janela de controle de ordens do terminal Enfoque. Aqui nessa parte de baixo aparecem as ordens que foram enviadas no dia. E como a gente pode ver, a ordem que a gente acabou de enviar está aqui e foi executada ao preço que nós colocamos na boleta. Para você acessar essa janela de controle de ordens, basta clicar no menu Trade, Controle de Ordens. Depois de termos a nossa ordem executada, o próximo passo no método ConStop é colocar a nossa ordem de stop na posição. Por enquanto nós marcamos o nível de stop no gráfico e com base nesse nível foi calculado o tamanho da posição, o fator lucro-prejuízo na janela do método ConStop. Mas após enviar a ordem nós precisamos efetivamente colocar a ordem de stop. Para isso no terminal Enfoque você pode clicar em Trade, Stop. Nesse caso, como iniciamos uma posição de compra, o stop vai vender, né, um stop de venda, então a gente clica em vender. E aí a gente preenche a boleta com o ativo, código do ativo, né, que no nosso caso foi fracionário, quantidade 1, preço gatilho, a gente coloca o preço que estava na nossa janela do método, R$ 23,97. E aí o preço limite vai ser algum preço um pouco abaixo de R$ 23,97, né? Então, com isso a gente quer dizer que quando o nível de R$ 23,97 for atingido, nós queremos que seja enviada uma ordem de venda para o mercado com o preço limite de 23, nesse caso R$ 23,49. O R$ 23,49 apareceu aqui automaticamente, porque essa boleta já está configurada para que as ordens de stop, o preço limite da ordem de stop, sempre esteja a X% abaixo do preço gatilho numa ordem de stop de venda e X% acima numa ordem de stop de compra. E isso você pode configurar clicando com o botão direito em ordens. Então aqui, ordens, colocar o preço limite sempre tantos por cento aqui no caso é 2% acima do preço gatilho e 2% abaixo do preço gatilho. Então foi isso que aconteceu nesse caso. Isso serve para agilizar a nossa operação. Em seguida, preencher a sua assinatura digital. Então, vou fazer isso agora. Essa assinatura digital você pode clicar aqui e já deixar salvo para que você não precise preencher todas as vezes. E, enfim, enviar a ordem de stop. Uma vez que você enviar, automaticamente a janela de controle de ordens vai abrir na aba Stop e você vai poder ver ali a sua ordem de stop. Sempre que você quiser alterar essa ordem ou eventualmente cancelar, você pode clicar num desses dois botões. Este botão vermelho com um X cancela a ordem de stop e esse da segunda coluna altera a sua ordem de stop. Então, clicando nele, você preenche os novos valores que quiser colocar na sua ordem de stop. Bom, nós fizemos tudo de uma maneira bem pausada para que a explicação ficasse
mais clara possível, mas na verdade, uma vez que você pega a prática do uso da ferramenta do método, fica muito rápido operar com essa ferramenta, né? Então, vou mostrar para vocês, fechar essas janelas e começar de novo o que seria uma operação, a mesma operação, né, como se a gente fosse fazer sem ficar explicando muito, para vocês verem que dá para ser feito de uma forma bastante ágil. Então, eu estou selecionando aqui os ícones que já estão no gráfico, os ícones do método, vou deletá-los para que a gente comece a operação do zero. E aí, então, lembrando, queremos colocar o stop aqui, abaixo de 24, e o objetivo da operação aqui em 39. Então, para isso, eu vou selecionar a ferramenta do método, o ícone da ferramenta, aí eu marco a área do stop, ok, ajusto um pouquinho aqui para ficar abaixo de 24, e aí clico, coloco o objetivo, 39, ajusto para ficar em 39 exatamente. Temos aqui, já olho o fator lucro e prejuízo, a quantidade, estou de acordo, clico em operar, já tenho a boleta, posso clicar em enviar e estará feita a operação. Então é bastante rápido e inclusive eu acho até que fica mais prático operar com a ferramenta do método, que já vai preencher a sua boleta, já vai te trazer uma boleta preenchida, inclusive com a quantidade, do que operar sem a ferramenta do método. E é claro, com a grande vantagem de que com a ferramenta você está controlando o seu risco por operação, que é muito importante. Agora eu quero mostrar para vocês como fazer as configurações de perfil e outras configurações do método, que são na janela do método constop também. Então vamos acessar novamente aquela janela de planejamento. Tem um botão direito no gráfico, método constop planejamento. Então nós vimos todas essas informações aqui desta aba planejamento. E agora eu vou mostrar para vocês essas outras duas abas, perfil e configurações. A aba perfil mostra aquelas informações que nós configuramos no começo, né, quando estávamos fazendo as configurações iniciais do método, logo após o aceite dos termos de uso. Então, aqui a gente tem o valor do capital, meta de rentabilidade ao ano e o fator lucro-prejuízo que nós definimos. Eventualmente, você pode ter, naturalmente, alterações no seu capital ou na sua meta de rentabilidade e no seu fator lucro-prejuízo. Então, você pode fazer alterações nesses números e, naturalmente, isso vai impactar no risco máximo por operação, por mês e por ano, né? Se você mexe no tamanho do seu capital, os riscos continuam os mesmos em termos de percentual, mas, naturalmente, como esses são percentuais desse valor do capital, o valor financeiro disso aumenta ou diminui conforme a alteração que você fizer. Da mesma forma, você também pode alterar a sua meta de rentabilidade e o seu fator lucro-prejuízo, e a alteração nesses dois itens vai alterar, inclusive, os percentuais de risco por trade, por operação, por mês e por ano, de acordo com as fórmulas utilizadas pelo método constop, que, como eu disse, estão disponíveis no manual da ferramenta e cujos conceitos vocês podem entender também no vídeo explicativo do método constop, né? No vídeo Entenda o método constop. Então vou voltar para os valores que a gente tinha aqui. Mas, enfim, a qualquer momento vocês podem alterar esses valores. Assim que você tenta alterar de aba, ele pergunta se você quer salvar essas alterações, caso ainda não tenha salvo. Sim. A janela de configurações traz 3 itens que podem ser configurados, que são a forma de cálculo do risco por operação, o campo mensagens, que se refere aos alertas com stop, e a folga no stop. O cálculo de risco por operação se refere à
a fórmula utilizada pela ferramenta para calcular o risco máximo, ou melhor, o risco de cada operação. Eu não vou me aprofundar aqui no tutorial nessas fórmulas, mas você pode ver detalhadamente como elas são feitas no manual da ferramenta do método Constop. Bom, mas basicamente a gente já vem com essa segunda opção como padrão, e é também a opção que a Constop recomenda. Então você não precisa mexer nessa configuração. No caso de mensagens, esse campo se refere aos alertas Constop. E aqui você configura se quer ou não que os alertas apareçam como um pop-up no seu terminal. O que são os alertas Constop? São recomendações de operações feitas pela equipe da Constop, de análise técnica da Constop, que isso é um serviço opcional do Terminal Enfoque que você pode contratar, os clientes do Terminal Enfoque podem contratar. Ou podem também fazer um teste grátis de 7 dias. As explicações para isso estão lá no nosso site. E nós temos também no nosso site um vídeo tutorial dos alertas Constop. Mas eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui o que são e como você pode acessar esses alertas. Então, aqui você pode clicar em notícias, lista de notícias. Lá você vai ter, junto com as outras notícias do dia, as notícias com a fonte CS, a fonte Constop. Quando você tem esse logotipo aqui, significa que trata-se de um alerta Constop. Então estamos vendo que aqui, esse exemplo, que é um exemplo hipotético, às 5 horas, uma recomendação de compra desse ativo. E quando a gente clica aqui, aparece essa janela. Essa janela pode aparecer, esse pop-up pode aparecer sobre a sua tela do Terminal Enfoque assim que a equipe de análise técnica da Constop envia essa recomendação de operação. No momento que ela identifica e envia essa recomendação, esse pop-up pode aparecer sobre a sua tela para te alertar dessa operação em potencial. Mas se você não quiser que isso apareça sobre a sua tela como um pop-up, você pode desabilitar essa opção de pop-up e aí acessar os alertas apenas através da lista de notícias, como nós fizemos agora. Essas recomendações, os alertas Constop, além de trazerem as informações de stop, preço, objetivo, permitem também que você veja o gráfico da análise que foi feita pela Constop e clique no botão Método Constop. Se você clicar no botão Método Constop, você vai ter esta operação calculada para os seus parâmetros definidos no método Constop. Então, você vai ver se a operação ainda está, o fator lucro-prejuízo dela ainda está acima do 4 ou do limite que você definiu e qual a quantidade que no seu método Constop você deveria operar para não ultrapassar o seu limite de risco. Então, esses alertas são totalmente integrados ao método Constop e, enfim, você pode ver mais informações sobre eles no nosso site e, inclusive, fazer um teste grátis por 7 dias desse serviço. Bom, vou fechar aqui então para a gente voltar para a explicação das configurações. Finalmente, a gente tem esse terceiro item que é a folga no stop. Tá? Então, aqui a gente está vendo acrescentar folga no stop de 0,5%. Esse item é aquele que nós falamos quando estávamos falando sobre a colocação do stop no gráfico. Né? Então, você vai marcar um fundo no seu gráfico, numa operação de compra, e você não quer que o seu stop fique exatamente naquele fundo, você quer que ele fique um pouco abaixo daquele fundo. Quanto abaixo? Aí você pode definir aqui, para que você já tenha algo automático, que mesmo assim você pode calibrar manualmente depois. Então, nesse caso, colocando com 0,5%, o seu stop vai ficar sempre 0,5% abaixo do fundo que você definiu que você encontrou no gráfico, ou acima do topo que você encontrou no gráfico, no caso de uma operação de venda.
Então, vamos justamente agora falar da hipótese de se fazer uma operação de venda no método Constop. Já que o nosso exemplo foi de compra, vamos ver um exemplo de uma operação de venda agora. Então, numa operação de venda, o método funciona da mesma forma do que numa operação de compra, né? Então, digamos que você, analisando esse gráfico, tenha chegado à conclusão que existe a possibilidade de uma venda aqui. Esse, novamente, é só um exemplo hipotético, tá? Não é uma recomendação de operação. Mas digamos que você, analisando esse gráfico, considere que os preços vão chegar aqui nesse suporte de 34. E vendo que eles estão nessa região de resistência, você quer colocar o seu stop acima dessas resistências. Então você vai selecionar a sua ferramenta do método Constop. Vejam, ela está um T invertido, enquanto o seu cursor estiver acima dos preços, o que significa que você está fazendo uma operação de venda. Então você vai marcar o seu stop. Em tese você poderia colocar o seu stop acima deste topo, mas para garantir, para ter mais proteção, você vai colocar o seu stop acima deste topo aqui. Então você vai clicar, selecionar não apenas essa área, mas você vai selecionar toda essa área. Pronto, voltando, porque este topo que você selecionou é a máxima dessa área toda que você marcou, né? Clicando e arrastando para a esquerda. Bom, quando você faz isso, aparece essa janelinha novamente para você confirmar o seu stop. A máxima encontrada, então este topo que foi encontrado, é no valor de 42,34. Como você já está com a folga no stop pré-definida em 0,5%, ele está aqui posicionando o seu stop acima de 42,34, 0,5% acima de 42,34, e o valor é 42,55. Você, por algum motivo, pode preferir editar um pouco esse valor, 42,56, por exemplo. E aí, ok. Aí o segundo passo é colocar o seu objetivo, o objetivo dessa operação. Como uma operação de venda, o cursor fica com a cabeça de um urso, né? Como a gente viu na compra, é um touro. Então você clica no nível em que quer colocar o seu objetivo. 34, ok, 34,03. A gente pode ajustar para 34 para ficar um número redondo. Ok. E aparece na sua tela a janela do planejamento do método. Aqui a gente está vendo que é uma operação com um fator lucro-prejuízo de 5,5, então acima dos 4. Então é possível fazer essa operação. Está te sugerindo a quantidade de 200 ações. Esse é o seu risco e lucro potencial dessa operação. Se você quiser operar, novamente basta clicar em operar. Você vai ter a boleta. Se quiser enviar a ordem, clicar em envia. Depois, novamente, assim como na compra, apenas confirmar a execução da sua ordem no controle de ordens do método Constop. Desculpe, no controle de ordens do terminal enfoque. E em seguida colocar a sua ordem de stop para que a posição fique dentro dos parâmetros do método e com o controle de risco. É isso, pessoal. Espero ter ajudado e espero que a ferramenta seja útil para vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, nós estamos à disposição. Você pode ligar no suporte da Enfoque. O telefone está na sua tela e o suporte também atende por MSN e Skype. Tá bom? Então tenham todos bons trades. Até a próxima.